E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa! E agora vamos falar dos requisitos da omissão. Para a caracterização da conduta omissiva, ou seja, para que aquela conduta omissiva fique caracterizada como crime, certo? É necessário analisar se o omitente tinha poder nas circunstâncias para executar a ação exigida mediante a aferição dos seguintes requisitos. Gente, vamos lá? Conhecimento da situação típica, ou seja, a mãe, ela sabe que o padrasto não pode estuprar a filha. Ela tem conhecimento que aquele fato é crime. O médico, ele, quando estuda lá na faculdade de medicina, lá ele aprende que tem crimes, tem doenças que são obrigatoriamente terão que ser comunicados aos órgãos público competentes. Se ele não faz, ele pode ele pode ser processado. Então, ele tem conhecimento da situação típica? Tem, beleza. Consciência por parte do omitente do seu poder de ação para a execução da ação omitida. É o chamado dolo da omissão, em analogia ao dolo da ação. Ele tem a intenção de praticar aquela omissão, ele sabe, ele agiu com consciência, ou seja, ele teve o dolo, né, em analogia ao dolo da ação. Então, a ação, para que você pratique um ato, né, você pratique uma ação, um ato criminoso, tem que existir o dolo, ou seja, você vai saber, né, você tem consciência do ato que você está praticando. Da mesma forma, os requisitos da omissão, a pessoa que está praticando essa omissão, ela tem que ter consciência, né, do seu poder de ação para a execução da ação omitida. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. O segurança do banco, ao ver uns 10 bandidos entrarem com fuzil, né, dentro do banco para assaltar, ele tem poder de ação para executar o ato dele, o ato obrigado? Hoje, o segurança do banco está lá com 38zinho lá, fuleiro, os caras estão lá de fuzil, estão com metralhadora, submetralhadora para assaltar o banco, e está lá 2 seguranças com revolvinho na cintura. O cara não tem poder, ele não tem poder para executar a função que ele está exercendo. Então, ele não vai ser processado por omissão. Por quê? Ele não tinha poder de ação, né, contra os bandidos. Ele teve que proteger a própria vida, certo? Então, o poder de ação é isso. Então, a pessoa tem que ter conhecimento da situação típica e consciência e poder executar aquela ação. Eu falei mais cedo do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. Se você não tem conhecimento técnico de primeiros socorros, não vá praticar os primeiros socorros, chame alguém. Ah, mas eu estou sem celular. Meu celular, eu estou sem telefone, estou impedido. Poxa, beleza, você está impedido. Você não tinha poder de executar, né, a ação que a lei te obrigou. Então, você não vai ser processado por omissão, porque você não tem o poder, certo? Você chegou lá na hora do acidente, você estava sem telefone, você estava sem jeito, você pediu a pessoa que estava do seu lado: ô fulano, ô rapaz, você podia me dar uma ajuda aqui, liga para o SAMU para mim, que eu estou sem telefone, e eu não consigo socorrer essa pessoa, porque ela está caída aqui,
e eu não tenho técnica suficiente para prestar os primeiros socorros. Ficou claro aí os requisitos, os dois primeiros requisitos, né? Impossibilidade real, física, de levar a efeito a ação exigida também, né? Se confunde um pouco com aqui o poder de ação, cadê? Se confunde aqui um pouco de poder de ação, é a possibilidade real, física, de levar a efeito a ação exigida. Então, a possibilidade você está lá, você é segurança do supermercado, não tem arma, geralmente segurança do supermercado não tem arma, e entra um camarada lá, um brutamontes lá, um cara gigante, lutador, e está praticando furto, você chega para ele e fala, ó, você está praticando furto, o cara vai lá e se você não me deixar sair daqui, eu vou te matar, eu vou te bater. O cara vai falar, eu não tenho possibilidade física, possibilidade real de levar a efeito a minha ação enquanto garante. Então, se o obrigado não estiver em condições de, na situação, levar a efeito essa tarefa, pode servir-se de um terceiro, também obrigado, ou não a cumpri-la. Então, ele pode pedir para um terceiro, mas, dependendo da situação, não tem condição, né? E aí ele não pode ser processado, porque não está presente os requisitos dessa omissão. Na presença de tais circunstâncias, verifica-se que o omitente tinha real possibilidade de agir, ou seja, poder para executar a ação exigida, caracterizando, portanto, a conduta omissiva. Beleza? Então, se tiver presentes os três requisitos, né, o crime de omissão vai estar caracterizado. Entendidos? Pessoal, vamos falar também sobre caso fortuito e casos de força maior. Pessoal, muitas vezes a gente se confunde com esses termos, mas muita gente acha que é até a mesma coisa, mas não é. Então, nós temos uma diferença entre caso fortuito e força maior. Fortuito é aquilo que se mostra imprevisível, quando não inevitável. É o que chega sem ser esperado e por força estranha à vontade do homem, que não o pode impedir. Por exemplo, o incêndio provocado pelo cigarro derrubado do cinzeiro por um golpe de ar inesperado. Então, aquele golpe de ar derrubou o cigarro e causou incêndio. O homem não esperava esse golpe de ar, né? Deixa eu ver aqui, tá. Então, o homem não tinha jeito de evitar aquilo e ocorreu, né, o fato, beleza? Então, quando for caso fortuito e de força maior, a conduta é excluída, ou seja, não há tipo penal, né, desse incêndio. O que aconteceu aí foi um caso fortuito e a pessoa que estava ali no local, que deixou o cigarro ali, ela não tinha intenção, não foi culpa dela, foi o vento. Então, é uma ação que o homem não pode evitar, certo? Gente, estou falando que o homem não pode evitar o vento, beleza? É claro que vão ser analisadas outras circunstâncias e tal, mas, né, por conta desse incêndio, vai ser analisado. Mas, se for comprovado esse caso fortuito, a conduta vai ser excluída. Excluindo a conduta, o que vai acontecer? Não há tipo penal. Tá bom? Força maior. O que é o caso de força maior? Trata-se de um exemplo externo ao agente, tornando inevitável o acontecimento. O exemplo mais comum é a coação física, ou seja, a pessoa te segura para você não praticar. Ambos excluem o dolo e a culpa e, consequentemente, a conduta. Não há, portanto, crime, beleza? Em razão da exclusão da conduta, não há fato típico, uma vez que ela é seu elemento. Então, acabei de falar, a conduta
é um elemento do fato típico. Então, se não há conduta, não vai haver fato típico. A consequência será a tipicidade do fato. Na próxima aula, não, eu acredito que semana que vem, nós vamos falar sobre culpabilidade. Nós vamos começar a falar sobre culpabilidade. Beleza? Então, caso de força maior, o caso mais clássico é o de coação física, certo? O bombeiro quer entrar na casa em chamas para salvar as pessoas e os amigos, alguém externo, o segura, impedindo de entrar na casa em chamas, porque há um risco real para a vida dele, mas a pessoa segurou. Então, foi um caso de força maior. Ele se omitiu, mas a omissão dele foi por força maior. Alguém segurou ele, impedindo ele de praticar o ato que ele tinha que praticar. Só que, por conta da força maior, a conduta vai ser excluída, consequentemente, não vai haver fato típico, né? Porque, para que seja fato típico, a conduta tem que existir. A conduta é um elemento do fato típico. Beleza, gente? Vamos para frente? Pessoal, sujeitos da conduta típica. Quem pode ser sujeito da conduta típica? Sujeito de conduta típica é somente o ser humano. Animal não pode ser sujeito de conduta típica. Animal não é processado. Animal não vai cumprir pena, certo? O direito penal somente dirige os seus comandos legais, mandando ou proibindo que se faça algo ao homem, pois somente este é capaz de executar ações com consciência de fim. Então, somente o homem pode ser sujeito de conduta típica, beleza? Então, somente o homem pode praticar crime, beleza? Assim, lastreia-se o direito penal na voluntariedade da conduta humana, na capacidade do homem para um querer final. Tanto é que a nossa legislação, inclusive, ela descreve o inimputável. Inimputável é aquela pessoa que não pode ser imputada a ela uma pena. Então, ela é inimputável porque não vai poder ser imputada a ela uma pena. Por quê? Ela não tem consciência, ela tem doença mental, ela tem algum tipo de distúrbio mental que impede ela de ter consciência dos atos praticados. Então, a lei não vai punir essa pessoa. Na verdade, quando ocorrem esses tipos de situação, essas pessoas podem sofrer uma medida de segurança, que chama. Se essa pessoa for perigosa ou já pratica determinadas condutas previstas, né, alguns tipos, né, pratica alguns determinados crimes, essa pessoa não pode sofrer pena, mas ela pode ter aplicado contra ela uma medida de segurança, por exemplo, a internação num hospital psiquiátrico. Essa pessoa pode ficar internada num hospital psiquiátrico fazendo tratamento. Isso aí o juiz pode impor a ela para que ela seja tratada. Então, sujeito da conduta típica, somente homem. Beleza? Deste modo, o âmbito da normatividade jurídico-penal limita-se às atividades finais humanas. Disso resulta a exclusão no âmbito da aplicação do direito penal de seres como os animais, que não têm consciência do fim do seu agir. Oi, alguém chamou aí? Fazendo por instinto e dos movimentos corporais causais, como os reflexos, em que o homem não pode dominá-los com o seu atuar voluntário. Conclui-se, portanto, que só o homem pode ser sujeito ativo de uma conduta típica. Então, só o homem pode ser sujeito ativo. Beleza?
animais vai poder ser sujeito passivo de crime ambiental. Por exemplo, você praticou um crime contra o meio ambiente. Né? Não vai ser, na verdade, não é um animal. O animal vai ser um elemento daquele fato. Mas o crime vai ser contra o meio ambiente lá e tal. Beleza? Entendido até aí? Vamos lá? Sujeito ativo de conduta típica. O que é sujeito ativo? Sujeito ativo é aquela pessoa que pratica a conduta. Aquela pessoa que praticou a ação ou a omissão. Não é isso? Nós vimos aqui que tipo penal, existem tipos penais de ação, né, que você pratica, ou os que você não pratica. Então, ação e omissão. É a pessoa humana que pratica a figura típica descrita na lei, isolada ou conjuntamente com outros autores, ou seja, uma pessoa ou várias pessoas praticaram aquela conduta. Essas pessoas que praticaram o crime, ou essa pessoa só, ela vai ser sujeito ativo. Então, a conduta pode ter mais de um sujeito ativo. O conceito abrange não só aquele que pratica o núcleo da figura típica, ou seja, quem mata, quem subtrai, né, quem rouba, como também o partícipe que colabora de alguma forma na conduta típica, sem, contudo, executar atos de conotação típica, mas que, de alguma forma, subjetiva ou objetivamente, contribui para a ação criminosa. Um caso clássico desse sujeito ativo de uma conduta típica, que o ato que ele praticou não é crime, mas ele vai ser processado como partícipe do crime por conta do ato que ele praticou. Por exemplo, a pessoa que dá fuga ao amigo que acabou de cometer o crime de homicídio. Meu amigo acabou de cometer o crime de homicídio, eu vou dar fuga para essa pessoa. Imagina só, você deu carona, você não atirou em ninguém, você não matou ninguém. Eu já vi vários casos de pessoas ser condenadas a 12 anos de prisão por participação no crime de homicídio e nunca matou ninguém. A pessoa nunca foi condenada, nunca praticou um crime, viu o amigo na fuga do crime que praticou, foi querer ajudar o amigo e tomou cadeia, foi condenado por homicídio, certo? Porque a lei fala que o sujeito ativo da conduta típica não é só aquela pessoa que executou, que matou, mas a pessoa que, de alguma forma, subjetiva ou objetivamente, contribuiu para a ação criminosa. Essa pessoa deu fuga ao que praticou o crime. Essa pessoa deu fuga à pessoa que assaltou a casa lotérica, por exemplo. Meu amigo estava lá com um saco de dinheiro correndo, eu vi, ele me gritou e tal, me dá uma carona aí e tal. Entrou dentro do meu carro e saiu. Pegou e entrou e foi embora. E aí? Você não praticou fato típico, fato descrito na lei. Você não praticou nenhum fato que está lá descrito na lei como crime, mas você, de alguma forma, subjetiva ou objetivamente, contribuiu para a ação criminosa. Certo? Então, esse é o sujeito ativo da conduta típica. Beleza? Aí vocês me perguntam, professor, pessoa jurídica, ela pode ser sujeito ativo do crime? Uma empresa, ela pode praticar um crime? Certo? Na verdade, antes de eu começar a falar disso, percebam como que é legal, isso é interessante a gente saber desses detalhes. Isso é uma parte do direito penal que vocês, enquanto estudantes de direito, têm que saber muito bem, porque, mais uma vez eu falo, isso aqui é a base da pirâmide. Aqui nós estamos aprendendo o beabá, como se fosse lá na escola aprendendo sílabas.
Para quê? Lá na frente, vocês vão juntar as sílabas, vão juntar as palavras e vão formar um texto, vão formar né, criar um texto, criar um parágrafo, um livro, que seja. Então, isso aqui é o começando a entender o direito, começando né, a construir uma base sólida para que lá na frente vocês entendam o que é, por que aquilo ali, por que aquela pessoa foi condenada àquilo, o que ela fez. Então, ela foi sujeitativo de uma conduta típica, por ser partícipe do crime de roubo, mas ela nunca roubou, ela só deu fuga ao ladrão. Só deu fuga, vai ser. E lá na frente, vocês vão aprender também, lá na hora que vocês forem ver os critérios de aplicação da pena, que a pena desse partícipe, de acordo com a participação dele, vai ser menor, certo? Porque a participação dele foi pouca, a participação do outro foi maior. Então, isso o juiz vai, na hora de aplicar a pena, ele vai levar em consideração isso tudo. Então, isso tudo que eu estou explicando aqui é a base para que vocês possam construir, né, esse pensamento. Para algumas pessoas aí que já têm alguma experiência e tal, pode ser que o professor falou aí, eu já sabia, eu já sei e tal, entendo. Tem gente, tem aluno que... Eu já tive aluno, inclusive, que era coronel da aeronáutica, médico coronel da aeronáutica, e eu vou explicar uns negócios, umas coisas básicas para a pessoa já sabe, mas, enfim, depende né, de cada um. Por exemplo, a pessoa que é policial militar, que começa a fazer o direito, essa pessoa já teve uma aula sobre direito penal lá na academia, quando eles estão na escolinha lá da Polícia Militar, eles aprendem muita coisa disso aqui que eu estou falando. Pessoal, voltando aqui, pessoa jurídica como sujeito ativo do crime. A pessoa jurídica, de acordo com a maioria da doutrina, a jurisprudência, pessoa jurídica pode sim ser sujeito ativo do crime, mas, como tudo no direito, temos várias teorias, várias pessoas que defendem ou não defendem, ou falam que pode ou que não pode. Existe, por exemplo, a teoria da ficção, que não admite pessoa jurídica como sujeito ativo do crime. Mas, como disse, hoje a maioria da doutrina e jurisprudência admite que a pessoa jurídica seja sujeito ativo do crime. Por exemplo, a Samarco cometeu, né, aquele desastre. Alguns falam que é acidente, eu não acho que seja acidente, eu acho que é um desastre e que houve culpa, mas ela cometeu um crime ambiental, né? Ela foi a pessoa jurídica foi sujeito ativo de um crime ambiental. A doutrina, né, adota essa teoria da realidade ou personalidade real, falando que a pessoa jurídica ela pode ser sujeito ativo de um tipo penal, bem como ela vai ser sujeito ativo, ela pode ser sujeito ativo de ação civil e assumir a responsabilidade civil, inclusive, ela tem ela pode, além de ser responsável penalmente, né, criminalmente, ela também pode ser responsável civilmente, ou seja, ela vai ser, além de ser processada pelo tipo penal ali, ela pode ser processada civilmente também para pagar perdas e danos para aquelas pessoas que foram vítimas daquele ato praticado pela empresa. Então, a empresa pode pagar indenização por dano moral, dano material. Então, além de ser responsável penalmente, ela pode ser responsável civilmente. Para essa corrente, ou seja, para esses doutrinadores que defendem essa teoria da realidade ou personalidade real, a pessoa jurídica não é um ser artificial.
e é sim capaz de ser sujeito ativo de crime, inclusive sustenta que a PJ, a pessoa jurídica, é assim capaz de dupla responsabilidade, tanto a responsabilidade civil, né, que é pagar, indenizar, tanto quanto a responsabilidade penal. Beleza, pessoal? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Ô, gente, eu vou deixar para entrar nisso aqui na aula que vem, porque senão nós vamos ficar cortado aqui. Deixa eu ver aqui, sujeito, objeto jurídico, Então, nós vamos parar aqui no sujeito da conduta típica, vamos parar por hoje. Alguém tem dúvida? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Dúvida aí, gente? E na próxima aula nós vamos começar a falar sobre o objeto jurídico e o objeto material da conduta. Dúvidas? Alguma dúvida? Gente, nós estamos chegando perto já do final do semestre, né? E daqui uns dias eu vou montar a prova. Na verdade, gente, eu não gosto de prova, tá? Quem é meu aluno no presencial aí, a turma do 8º período, geralmente eu não dou prova, eu gosto muito de fazer atividade, alguma atividade avaliativa, mas em formato de trabalho. Por exemplo, no semestre passado, eu dei aula para o 1º período também, eu pedi aos meninos para que apresentassem, fossem lá na frente falar sobre alguns temas que eu distribuí em grupos e tal. Então, minha última atividade foi um trabalho e tal. Mas, como nós estamos dessa forma aí, eu vou passar para vocês uma provinha, vai ser uma prova fechada, só com questões fechadas, questões de marcar, e vocês vão seguir aí o procedimento lá que vai ser adotado pela faculdade. Então, vai ter uma semana aí, eu acho que uns 5 dias para vocês fazerem a prova e me enviar lá via portal. Aí eu vou corrigir e lançar a nota. Essa prova, gente, eu vou passar para vocês a matéria que vai cair, na verdade, é somente a matéria que eu dei em aulas não presenciais. A matéria dada em aula presencial, eu não vou cobrar. Então, o que vocês vão estudar, quem puder falar no grupo, eu não sei se a Ana Luísa está aqui ainda, mas quem puder falar lá no grupo, a matéria da prova de penal vai ser a matéria que está, o que foi dada as aulas gravadas. Então, se vocês forem lá no portal da faculdade, tá os links das aulas lá, vai estar o material das aulas lá. Só estudarem pelo CAPES, pelo livro do CAPES, vai estar, eu vou montar minhas questões em cima do que eu falei aqui gravado. Beleza? Entendidos até aí, gente? Então, sexta-feira, né? Sexta-feira, os 2 últimos horários, estaremos novamente juntos. Beleza, gente?